Código que existe. E em cima desses milagres nós vamos entender coisas. E hoje é muito pertinente o porquê da oração agora. Bom, eu acordei de manhã ouvindo meu apóstolo orando, repreendendo demônios, etc. E estava orando junto com ele. E aí abri o texto de hoje. O texto de hoje é bem engraçado. E hoje essa live é bem profética. E feliz é você que veio, porque se você veio, no mínimo, você está enfrentando algum tipo de resistência nos ares desses dias. Então, se é você, seja bem-vindo. Não precisa se apresentar. Verso 32 diz: ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pelos maiorais, por Beelzebu é que ele expele demônios. Ó, vamos ficar só nesse texto e vamos lá direto ao ponto, que já é 6h42. Existem tipos específicos de doenças que são... Elas têm no mínimo 3 fontes, toda doença. Fonte número 1, as causas naturais oriundas do pecado de Adão. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ter doença nenhuma. Deus criou o homem perfeito. Quando o homem cai, a Bíblia diz que o pecado trouxe consigo maldições, doenças e a morte. Dentre todas as doenças, a principal é a morte. A morte é uma doença. E ela vai ser arrancada no fim dos tempos. Eu não sei você, mas eu estou ansioso por esse dia, que não haverá mais morte, que não haverá mais dor, que não haverá mais pranto. Sabe por que você trabalha tanto? Porque você vai morrer. Você tem que trabalhar, ralar bastante para ganhar dinheiro, para não deixar teus filhos desamparados quando você não tiver. Normalmente, as pessoas estão gastando sua vida, perdendo tempo, perdendo a cabeça. Por que você fica tão preocupado com a dívida de hoje? Porque você sabe que o tempo para resolvê-la é agora, porque enquanto você tiver vida. Se eu dissesse para você que você não vai morrer, que não tem mais morte, a probabilidade de você levar uma vida muito mais tranquila é claro. Por isso que não vai ter dor, ninguém vai estar ansioso no céu. O céu não tem ansiedade, no céu está todo mundo de boa. Se não der para fazer agora, eu faço daqui a pouco, porque eu vou estar no descanso do meu pai. Mas esse não é o tema da live. Então, se você sabe que não morre, você vive bem. E eu quero contar uma verdade para vocês, cristãos: vocês não morrem. Então, antes de tudo, não deixe o diabo tirar a tua paz, porque você tem todo o tempo determinado por Deus para viver o teu milagre, e vai ser hoje. Amém? Então, a segunda fonte de doenças é consequência de pecados, não do pecado original. Pessoas cometem pecados, vou usar um bem simples. O cara vai, enfia no prostíbulo, tem relação sem preservativo e adquire uma doença. Com consequência daquele pecado, ele adquiriu uma doença. E existem doenças que são estabelecidas na nossa vida por pecados, e que ao corrigir aqueles pecados, fechar aquelas portas, aquela doença vai embora. E existem doenças, que é o cunho dessa passagem aqui, que são estabelecidas por demônios, que sim, é fruto do pecado original, de pecados ou familiar, ou da pessoa que abriu porta, e que esses demônios se alojam, traz doenças e coloca doenças nas pessoas. Então, no caso do rapaz aqui, você vai ver que a Bíblia diz: ele tornou a falar. Então, ele falava. Em algum momento, ele ficou mudo. Ele ficou sem poder de fala. E qual momento? Em algum momento, ele abriu uma porta, ou ele, ou a família, e aí eu não vou ter tempo aqui de trabalhar as fontes por qual um demônio entra, mas existem demônios que estão na família há muitos anos, que estão repetindo ciclos na família, que a família vai lá,
vou usar esse exemplo. Já viu, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Na minha família, todos os homens tiveram muito mais do que uma mulher. Vários filhos fora do casamento. A maioria deles casaram de novo. E quando não, eu tenho um tio que tem duas mulheres que uma aceita a outra. Ele tem duas casas com duas famílias e uma aceita a outra. É quase um árabe. Então, assim, a, a minha família, pastor, isso é uma maldição hereditária? Sim. E por que eu vejo que é? Porque isso se repetiu. E é o mesmo demônio que opera na família. E iria se repetir em mim. Mas eu fui liberto. Então, diferente de toda a minha família, isso mudou. Agora, a partir de mim, tem acontecido algo sobrenatural. Meu pai foi curado dessa desgraça. Meu irmão foi curado dessa desgraça. E nem crentes são. Mas quando entra um agente remidor, ele traz remissão por toda a família. Abre parênteses. Por que você tem que vencer? Porque não tem a ver só com você. O demônio que está saindo de sobre tuas costas hoje vai sair também da sua mãe, vai sair também do seu pai, porque na verdade ele vai ser só revelado. E hoje, como um profeta, eu quero revelar que para a maioria de vocês, as suas finanças não estão indo, porque são demônios que estão há mais de 5, 6 gerações na tua família. E neste ponto, eles emudecem você. E o que isso tem a ver, pastor, com estar mudo? Tudo. Porque nesse caso aqui, o demônio poderia ter cegá-lo, sim ou não? E cegar falaria de visão. O demônio poderia ter atrofiá-lo. Nós vamos falar de uma mulher que estava atrofiada por um demônio. E nós iríamos falar de movimentação. O demônio podia ter travado suas mãos, travado seus ouvidos. Quando a Bíblia fala que ele é mudo, então você tem que entender. Não está dizendo que ele é surdo, ainda que a maioria dos surdos sejam mudos. Na verdade, eles não são mudos, eles não falam porque nunca ouviram. Mas se ouvissem, falariam. Agora, existe um tipo de pessoas que são mudas. Eles ouvem, mas não conseguem falar. Por algum motivo genético, ou nesse caso demoníaco, não consegue falar. Então, quando a Bíblia relata uma coisa, você tem que dar atenção para aquilo. Entre todas as coisas que o demônio podia travar, ele travou a boca. E abre mais uma vez parênteses. Por que que o inimigo se esforça para te calar? A Bíblia diz que a boca tem poder para dar vida e tirar a vida. A Bíblia vai dizer que a boca é símbolo de autoridade. A Bíblia vai dizer que com a boca e a tua língua você guia a tua vida. A Bíblia vai dizer que você cria a partir de palavras. Que quando você declara com fé, até um monte é jogado ao mar. Agora, o que acontece quando o diabo consegue calar você? Pastor, como que o diabo me cala? Vou te mostrar. Muitos de vocês estão aqui, eu poderia dar nomes, que estão calados. E como que eu estou calado? Diante da circunstância. Moisés chega diante do... Uau! Chega de... Obrigado, pai. Te amo. Ai, quando ele dá um beijinho assim, eu já fico perdido. Ele chega assim, chegando, já dá um aqui no pé da orelha, já foi. Quando Moisés chega diante do mar, quem estava fechando aquele mar? Você nunca reparou isso? Por que quando Jesus chega, ele repreende a tempestade? Dentro da cultura judaica, se entende que tem entidades que governam as águas. E quando Deus vai abrir o mar, veja, diz que ele sopra e o fôlego de vida dele varre o mar e abre o mar. Agora, o que ele arrancou? Guarde isso. Ele arrancou toda a resistência que queria manter um povo escravo. Só que sabe como que o mar se abriu? Os desenhos te ensinaram errado. Fala que levantou o cajado e tocou na água. Não, vai lá ver. Leia lá o texto. Diz que Deus diz, levanta o cajado e diz ao mar. Quando Moisés levantou o cajado, estendeu as mãos, as águas se abriram. Se o inimigo calar a tua boca,
o mar não se abre, o céu não se rasga, anjo não flui, porque anjo precisa de comando para funcionar. Anjo não é onisciente. Anjo precisa ouvir comandos na terra. A Bíblia diz assim: aqueles que forem fiéis diante de mim dos homens, eu serei fiel eu serei fiel ao seu nome diante dos anjos. Toda vez que uma ação de fé na palavra que Deus disse é liberada na terra, os anjos são obrigados a trabalhar em concordância com aquilo que foi dito. Agora, como que Deus diz as coisas na terra? Ele precisa de um corpo. Ele precisa de alguém. Você é esse alguém. Então, quando o diabo te cala, o diabo paralisa a autoridade e o poder de Deus na terra. Quando o diabo te cala, ele fecha a única potência que você tem para subjugá-lo. Já ouviu aquele termo assim, ó, não tenho o que falar? Ou tem um termo que diz assim, ó, ficou mudo diante da circunstância? Acontece algo que você não sabe o que fazer. Saiu do teu controle. E você fica mudo. Então, se a pessoa... Já aconteceu comigo. De pessoas me ligarem para cobrar e eu nem atender porque eu não tinha o que falar. É ruim, não é? Pois eu declaro que toda mordaça na boca de vocês hoje seja arrancada. Amém. Para que quando for necessário, você tenha a palavra do poder na ponta da tua língua. Qual é a palavra do poder? É Jesus. A palavra que criou e subjuga demônios. Agora, quando a Bíblia diz que este rapaz estava sem voz, o texto é muito simples para tudo isso que eu estou te falando, mas é poderoso. A Bíblia diz que, ao expelir o demônio, falou o mudo. Expeliu o demônio, quem estava mudo falou. Às vezes, você não vê que tem um demônio travando tua boca. Aí Deus vai levantar alguém numa segunda-feira de manhã para tirar todo demônio que está te fazendo ficar quieto diante das circunstâncias. Amém, Jesus. Amém. Tirar da tua boca demônios que estão te fazendo não ter resposta para as coisas. Uma declaração de fé pode fazer Márcia abrir, Leão ficar vegetariano. Uma declaração de fé pode fazer fogo não queimar, pode fazer sol parar, pode fazer vida sair do cúmulo, pode fazer dinheiro sair da boca de peixe. Sabe o que eu quero te dizer? O impossível tá uma palavra de fé da tua boca. Agora, ela não vai sair enquanto você permitir que demônios te calem. E como eles te calam? Circunstância após circunstância. Eles vão colocando a mão, tirando a tua fé, a ponto de você declarar com a tua boca a pior coisa que um crente pode declarar. Eu não acredito. Para mim, o crente mudo é o cara que fala isso. Eu não acredito mais. Eu não acredito que dá. Eu não acredito que... Mas, pastor, você não sabe o que eu passei, nem quero saber. Independente da circunstância que Deus te provocou, do deserto que ele te enfiou, o mesmo Deus que te leva para o deserto é o Deus que faz sair água da rocha. Agora, o Deus que te provou é o Deus que vai te aprovar e é o Deus que vai te levantar. E nessa manhã, eu declaro, caiam os inimigos de Deus. Eu tenho uma visão muito clara. Quando hoje eu abri pela manhã esse devocional, Deus me deu uma visão muito clara. Eu via demônios impedindo pessoas de falar.
E as pessoas, por não conseguir falar, não conseguiam acessar a autoridade para romper nas suas áreas principalmente as suas áreas financeiras. O problema é que quando se fala de doença, como você não entende nada, aí você ora. Você tem fé para dizer, não vai funcionar em nome de Jesus. O problema é que quando se fala de intercessão, você ora, porque você crê na intercessão. Mas quando se fala de dinheiro, é você que produz. Então você olha para a força do teu braço. E você não vê saída porque a força do teu braço é limitada. É assim que o diabo te cala. Porque as tuas forças já se foram, você não sabe o que fazer, você está andando em círculos, não sabe mais o que vai acontecer, então ele cala a tua boca. Mas hoje não vai calar. Essa semana é semana de milagres sobre a tua vida. E você vai parar de abrir esse bocão para falar que não acredita mais. Eu removo essas palavras de mentira da tua boca. Eu removo essas palavras dessa tua boca grande que está sendo usada pelo inferno para ser usado por Deus. Porque hoje os demônios que estavam calando a tua boca, soltaram a tua boca. E a partir de agora, tudo que você disser em fé, você verá. Porque a autoridade que estava sendo roubada não vai ser roubada. Hoje, nessa manhã, o demônio que estava trabalhando na tua vida foi revelado. Pastor, mas eu sou crente, então é com você mesmo que ele vai tentar calar a boca. Você acha que o demônio quer calar a boca de satanista? Você acha que o demônio quer calar a boca de ímpio? Ele quer que o ímpio fala. Ele quer isso aqui, ó, que os fariseus falam. Meu amigo, qualquer coisa que for novidade, qualquer milagre novo, qualquer mover novo, vai ter 1 milhão de fariseus. A menina do Leandro teve um encontro com Deus, os fariseus estão lá reclamando. Nós tivemos um culto maravilhoso, mais de 65 pessoas batizadas como resultado de um culto em Fortaleza. Os caras não querem saber disso. Mais de 10 pessoas curadas, eles não querem saber disso. Eles querem falar por que jogou água nos outros, porque fariseu, ele é cego, surdo, mudo, e não adianta discutir. Com esse tipo de pessoa não adianta discutir, porque eles já cauterizaram a mente na incredulidade. Mas você não. Se você veio para essa live é porque você conhece meu ministério e sabe que eu sou meio fora da curva. E se você veio é porque você crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. E eu não aceito que você seja mais um fariseu dentro da tua casa, dizendo, isso aí não é de Deus, isso aqui não é. Para com essas bobeiras. Aceite o poder de Deus, abra a tua boca e declare, e você verá milagres. Amém. Tem empresas que vão sair a partir dessa live agora. Tem vendas que vão acontecer agora, ainda de manhã. Tem coisas que estavam travadas há 10, 20 anos que vão ser liberadas agora. Tem coisas que estavam travadas, Leandro Celante, na tua família há mais de 3 gerações. A maldição de perder as coisas que conquista cai hoje por terra. Você se posiciona como um sacerdote, levanta no alto do monte e declara vida e o fim dessa maldição familiar que tudo que conquista perde. Hoje é manhã de avançar, de declarar. De acabar essa live agora, daqui 1 minuto, e antes de você fazer qualquer coisa, você ia orar. Mas não é orar sem gordão, é lembrar de tudo que precisa e começar a subjugar pelo poder da palavra da fé. Hoje o demônio não vai segurar as palavras de fé que vai sair da tua boca. Eu declaro força e vigor e fim dessa mudez. Você vai falar. E vai falar as palavras de fé. E as palavras de fé vão abrir o mar, vão rasgar o céu e vão liberar anjos. Guarda isso que eu estou te falando. A palavra de fé libera anjos. Esse ano estou programando a escola sobre anjos. Uma das pautas da escola é as palavras de fé e a movimentação dos anjos. Quando você fala no reino invisível, o reino invisível precisa trabalhar. Assim como quando você libera uma maldição, o demônio vai lá. Quando você libera uma bênção, é um anjo que leva. E quando você falar a palavra de fé, Jesus vai falar do teu nome na eternidade.
diante dos anjos. Ele disse isso. E os anjos que ouvirem Jesus são obrigados a trabalhar em prol de quem falou a palavra do poder. E a palavra do poder, que está em Hebreus 11:3, que criou todas as coisas, vai criar nessa semana saídas, promoções, bênçãos sem medidas. Pastor, mas eu tô bem e tal. Se você tá bem, então que fique melhor. Que tuas palavras tenham mais fé. Senhor, eu declaro portas abertas para o esposo da Aline, para o Anderson. Eu declaro portas abertas para a Valéria, venda sem medida. Eu declaro um emprego sobrenatural para o pastor Mateus. Eu declaro saúde sobre a minha avó. Eu declaro vendas sobrenaturais sobre a vida do Adair, da Margarete. Eu declaro mais bênçãos sobre a vida da Alessandra, da Daisy, do Taylor, da Angélica, da Sheila, da minha vozinha, do Júnior, da Grace. Amém. Todos vocês. Eu declaro que toda mudez espiritual seja quebrada. E que hoje, ao dizer o céu, as bênçãos recaiam sobre você. Termina essa live aqui, porque agora não é eu que oro por você. A minha parte como profeta nessa manhã foi feita. Eu arranquei a mordaça que estava na tua boca. Agora é a tua vez de abrir a boca e declarar a palavra de fé. Um ótimo dia. Até amanhã. Amém. Amém.